Bora pro Crises na Firma? Na Firma. Você quer chamar as convidadas? Como é que você quer fazer? Eu quero dizer para vocês, primeiro, que esse evento é patrocinado, além da Jack Daniels, pela Libs e pela Paixão. Por isso que a gente está reunida aqui. Aliás, o evento esse ano está lindo. Para a gente começar essa conversa, a gente vai receber duas mulheres incríveis. Primeiro, vou chamar ao palco essa empresária e criadora de conteúdo para falar dos desafios de empreender sendo mulher. Júlia Petit, venha para o palco. Venha, Júlia! Mais aplausos, mais aplausos. Ela merece. Ensinou pra gente como é que usa a rede social. Obrigada. E agora, a Global Head de Integrated Marketing. Vou falar em português também. A cabeça global, não dá para traduzir. De marketing integrado do TikTok. Carolina Baracá, vem para cá. Venha, Carol! Seja bem-vinda, Carol. É um prazer te receber. Crisinha, vamos sentar? Bora sentar nas pontas? Vamos sentar nas pontas, porque aqui agora a gente vai fazer um papo bem bacana sobre poder, não é verdade? Poder e os obstáculos nesse mercado de trabalho que a gente enfrenta sendo mulher. Eu acho, e a Cris também é uma empreendedora, né, Cris? A gente vai falar dos obstáculos e também trazer dados de uma pesquisa feita especialmente para a Universa pela Mind Miners. Mas então eu vou puxar. Eu só não, quer dizer, não sou empreendedora, não, sacanagem, porque eu sou autônoma. Você então também eu tenho que me autoempreender. O produto é você. Eu sou a minha própria empresa. Mas, inclusive, é uma experiência muito boa. Eu posso fazer esse jabá porque eu trabalho na casa. Eu trabalho majoritariamente com mulheres, o que me dá um conforto enorme. Muito grande. Mas eu queria começar falando disso, então. Os obstáculos para vocês que são empreendedoras nesse mercado há muitos anos, quais são os obstáculos, sendo que é um mercado majoritariamente dominado por homens? Cris, começa. Você. Eu já falei muito. Vamos deixar a Júlia. Quer falar? Júlia. Eu acho, bom, eu sempre trabalhei muito com homem, né? Muito. Do mercado publicitário, depois em estúdio musical. Eu tenho um sócio, inclusive, que é um homem. Até tenho amigos que são. Tem um em casa também. Mas tem desafios. Mas eu acho que depende muito do mercado e da maneira que o mercado funciona. Assim. Então, no mercado publicitário, quando eu estava indo em agência, e depois quando eu fazia trilha sonora e trabalhava muito com publicitário, eram uns egos muito gigantes. Assim. Então, tem essa coisa de você quase ser um pouco mais... Eu sempre gostei de ser, tipo, caminhar de lado e fazer o meu caminho, enquanto está todo mundo distraído, fiquem aí, que eu vou ali fazer minhas coisinhas, e aí você vai crescendo. E eu acho que é um pouco isso. Primeiro, entender as diferenças, porque são pessoas muito diferentes, independentemente de gente que tem ego gigante ou não. Da gente conseguir trabalhar junto. Eu gosto muito de falar, eu tenho 2 ex-sócios e um sócio agora que são homens que eu adoro trabalhar, adorei trabalhar antes. Então, assim, eu gosto de trabalhar em dupla, eu gosto de trabalhar com muitas pessoas diferentes. Mas é isso, as diferenças são importantes. E em mercados que são dominados por homem, agora, né, eu estou com um Salve e com Tem um Grama, a gente tem investidores, é um mercado altamente, os VCs são todos muito masculinos, né? Então tem essas coisas, tipo, nossa, essa mulher, nossa, a idade, nossa, um monte de coisa que você acaba percebendo e, tipo, e novamente, né, seguimos. Porque eu acho que mulher é meio isso, seguimos, entendeu? Não é? Exatamente, né? E vocês estão em cargos, a Carol, por exemplo, está ocupando um cargo que você é uma das poucas mulheres nesse ambiente. Carol, conta um pouco dessa experiência sua no dia a dia. No TikTok é surpreendente, porque eu olho para o lado, tem uma mulher em posição de liderança. Não é o padrão da minha carreira, não foi assim. E no TikTok eu tenho muita sorte de ter isso. De ter, olhar para o lado e ter sempre uma mulher. E essas mulheres, elas estão lá também criando um ambiente para alavancar outras mulheres, um ambiente de diversidade. E são cargos também que não são os estereótipos. Então, assim, a CFO global do TikTok, quem cuida das finanças é uma mulher.
A diretora-geral de negócio para a América Latina é uma mulher. As diretoras de Brasil, Argentina, Colômbia, que cuidam do negócio, são mulheres. Então, isso gera um ambiente onde a representatividade, que eu acho que é o desafio, a representatividade faz muita diferença para poder identificar onde estão possíveis distorções. Eu lembro de uma outra empresa que eu trabalhei, lembrei agora dessa situação em uma outra empresa, onde os meus pares, majoritariamente homens, e a gente estava numa reunião que chama de calibração. Reunião de calibração é assim, sempre que tem um momento de avaliação de performance, está todo mundo passando por avaliação de performance, as lideranças se encontram para balizar se os conceitos e os critérios que estão sendo utilizados são os mesmos e garantir que não tem favoritismo e tudo isso. E, durante a sessão, tinha alguma coisa que começou a me incomodar. E, ao final, eu fiz uma pergunta com essa observação, que era o seguinte: todas as mulheres mais jovens que estavam sendo avaliadas tinham um comentário em comum que era assim: apesar de estarem batendo as metas, e às vezes até mais, tinha um comentário que é assim: elas precisam ser mais firmes. E isso só para as mulheres. E, assim, elas todas elas estavam entregando o resultado acima da média. E eu fiz essa observação: por que será que a gente está exigindo isso das mulheres, apesar delas estarem entregando o resultado? Entregando, e às vezes até mais do que o resultado. Isso gerou uma conversa muito propositiva de assim: será que a empresa está exigindo das mulheres algo que nada tem a ver com as suas capacidades e competências para entregar resultado? E isso não está sendo a mesma coisa para homens? Então, acho que quando você tem a representatividade, essa representatividade de qualquer grupo minorizado, é mais fácil identificar e trazer essas conversas para poder trabalhar essas distorções e fazer um ambiente mais igualitário. Tem uma outra diferença, né, Carol? Eu fico curiosa para saber de você, que é a geração Z, os Gen Z vindo aí. Você, no TikTok, imagino que você tenha isso, não sei só como público, mas também dentro da empresa. E aí eu vou aproveitar que eu prometi dados para trazer alguns dados, senão as pessoas vão lembrar e vão falar no final, você não trouxe. Essa pesquisa que a gente fez mostra que as Gen Zs buscam mais flexibilidade do que nós, millennials. Eu estou incluída aí, né? A gente é da geração... A gente começa já a mudar de empresa, né? Porque gerações anteriores era assim... Comecei aqui como office boy, orgulhosamente, né? Pois é. Agora, a geração Z está procurando mais flexibilidade. Um regime de trabalho é uma das prioridades ao avaliar um emprego, se é presencial, se é híbrido, se é remoto. E também levam em consideração o perfil da chefia, que era uma coisa que eu, por exemplo, nunca passou pela minha cabeça ao entrar numa empresa, avaliar, né, fazer a avaliação contrária. Não sou eu que estou sendo avaliada, mas eu estou avaliando. Ou não aceitar o emprego porque eu não quero fulano como chefe, né? Ou até, Cris, também era muito difícil para... Eu sou de 82, eu comecei a trabalhar em 2004. Eu me lembro de ser difícil, inclusive, me posicionar ao ser vítima de um assédio moral, por exemplo, que naquela época a gente não chamava de assédio moral, a gente chamava de chefe escroto. Mas eu não me posicionava, né? Eu não me posicionava, eu não sabia me defender. Fui me letrando ao longo do caminho. E eu queria saber, Carol, trabalhando no TikTok, como que você vê essas diferenças na prática, da importância da coisa de se defender e, ao mesmo tempo, como você entrega resultado, cobra essa geração, como que a geração não fica aquém em termos de produtividade, priorizando, sim, também a sua saúde mental, olha que coisa louca, e o seu bem-estar ali dentro da empresa. Tem uma característica muito bacana da cultura do TikTok, que é uma cultura multigeracional. Então, a plataforma tem um pouco isso de ter começado mais com um público mais jovem, mas hoje, tanto as pessoas que trabalham no TikTok como a própria plataforma é multigeracional. Então, assim, dentro da empresa, é uma empresa que abre possibilidade para todas as idades. Tem um convívio de gerações muito bom. Então, assim, a empresa ela é aberta a essas diferentes visões.
Vocês falaram que vocês são milênio, né? Eu sou X, eu sou antes ainda. E a própria plataforma também, como é uma plataforma de entretenimento e o seu consumo de conteúdo é por interesse e não pela sua idade, as comunidades também são multigeracionais. E aí, pensando na geração Z, tem algumas características que a gente identifica que assim são muito criativos, gostam muito de um ambiente colaborativo e estão ali também para se desenvolver. Querem projetos interessantes para se desenvolver, querem trabalhar em projetos que são interessantes para eles, para essa geração. Mas essa coisa multigeracional do TikTok tem uma outra consequência, que assim, os projetos que a gente cria para as mulheres também são projetos que olham para todas as idades. A gente tem um projeto que chama TikTok para Elas, que é para fomentar, capacitar, criar networking para empreendedoras. E também de mulheres de todas as idades. A gente tem o Mulheres na Ciência, que também são eventos para poder discutir como o ambiente digital pode ser importante para trazer mais mulheres com voz na ciência. Assim, aqui, quem não conhece a Mari Kruger e os conteúdos dela ensinando sobre bactérias, são incríveis. Então, as mulheres na ciência, a gente tem também, com o próprio Universo, a gente já fez um editorial para contar histórias de mulheres que fogem do estereótipo. Então, tem a Andréia, que é uma criadora de conteúdo, ela é mecânica, tem uma oficina. Então, estar numa empresa que é aberta para todas as gerações acaba deixando todo mundo mais confortável ali naquele ambiente para desenvolver todas as suas capacidades. Ô, Cris, mas você sabe que tem uma coisa muito interessante nesses dados que você trouxe e que eu olho e percebo, é que eu acho que nós, como essas mulheres millennials e geração Z e as gerações anteriores, esses dados mostram que essa geração atual, ela já está vivendo de conquistas que foram feitas na nossa geração. Porque quando você pega uma pessoa que acabou de entrar no mercado de trabalho, que tem 20 anos e que ela define que ela não vai, por exemplo, trabalhar porque esse chefe tem um comportamento assedioso, é uma vitória imensa da nossa fala, porque eu, assim como você, fui assediada durante 5 anos sexualmente num ambiente de trabalho. E eu precisei, depois de 15 anos, para entender que, meu Deus, aquilo, na verdade, era um assédio. E por isso que eu ficava tão incomodada, por isso que aquilo me maltratava tanto, por isso que eu sentia dor, por isso que hoje eu não aguento nem falar no nome daquele homem. Né? Eu olho isso como esse resultado positivo também de uma luta que é muito intensa nossa e que o Universo gosta de abraçar e vem trazendo isso sempre. Você trouxe essa questão de que você viveu situações assim, você não falava. Eu tenho esse olhar muito positivo. Vocês conseguem enxergar isso também? Será que eu estou viajando? Como é que vocês lidam com essa visão? Porque, às vezes, eu acho que eu sou muito ativista demais, que eu fico movida no combustível da esperança, sabe? Eu acho que, sem dúvida, o movimento que, assim, a gente colhe o que a geração anterior avançou para a gente, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que, quando você olha a geração Z trabalhando, é sobre as vitórias das millennials, da gente, geração X, das coisas que a gente foi fazendo, das escolhas que a gente foi fazendo, dos movimentos, os protestos, todas as coisas que passaram por nós, e você vai criando aquelas crianças com as prioridades das gerações anteriores, das mães, das tias, dos profissionais que elas veem em casa, na rua, nos lugares que elas vão. Então, eu acho que isso é muito natural. E por isso que a gente fala, é uma geração diferente. É uma geração que foi formada por mulheres muito preocupadas com seus direitos há muitas décadas. Então, é natural que você veja uma geração muito mais esclarecida e com certeza do que quer. E as empresas, acho que a gente estava falando aqui antes, as empresas precisam ser atraentes para a geração Z, senão eles não entram nas empresas. Eles não vão. Essa é uma conversa recorrente dentro da Salve, de como a gente pode ser uma empresa atraente, não é mais tipo, atenção, tem um emprego aqui. Corre, gente. Ainda que a gente tenha muita sorte, porque a Salve representa muito a vida dessa geração, então eles gostam muito. Mas as empresas, os trabalhos precisam ser atraentes para a geração Z.
não é mais só um emprego, sabe? Então, isso são essas vitórias. É esse olhar, é o que a gente pode oferecer de diferente para as pessoas. Como que essas gerações se conectam também. Na Salve é muito misturado. Eu, na Salve, sou a pessoa literalmente mais velha da Salve, inteira. Tipo a vovó da Salve. Mas isso é muito legal. Só que eu sempre trabalhei em grupo, então eu trabalho com grupos de idades, de tipos, de pessoas completamente diferentes. E tem pesquisa sobre isso também. Quanto mais diferentes forem as pessoas dentro de uma equipe, mais diverso, melhor é a performance dessa empresa. Então, assim, o que eu fico feliz é de que todos esses traumas, os meus, os seus, os dela, de todo mundo aqui, a gente sabe que a gente empurrou coisas que são vantagens para a próxima geração. A gente está resolvendo coisas, resolvendo, né? Que hoje estão muito melhores, sabe? Não são ideais, ainda tem muita coisa para resolver. Mas você vê essas coisas acontecendo, é muito legal. Estava falando que as pessoas mudam muito mais de emprego nessa geração. Eles têm menos estabilidade, eles se sentem menos obrigados de começar como motoboy e virar diretor. Eu tinha um conflito enorme a vida inteira, mas você já trabalhou com muitas coisas? Sim, eu já trabalhei com muitas coisas. Eu tenho esse conflito também. Então, mas para a gente... que aquela ideia de que quem faz muito não faz nada bem feito. E aí, agora eu comecei, quando alguém me traz mas eu faço todas muito bem feitas. Exatamente, querida. É isso mesmo. Mas eu acho que para a gente era uma vergonha, era uma coisa tipo, essa pessoa não sabe o que está fazendo. Por que ela uma hora está fazendo uma coisa e depois outra hora está fazendo outra? E agora você finalmente tem uma geração que se sente livre o suficiente para falar, não estou satisfeito aqui, eu quero outra coisa. Eu quero menos ou eu quero mais. É muito legal assistir uma geração tão mais jovem com tantas ideias muito certinhas já, sabe? Você, Júlia, sente que está mais fácil para você hoje empreender? Você sente que o mundo avançou a ponto de você, mulher, bonita, delicada, que porque você eu sinto que tem a coisa as mulheres irem para cargos de liderança e se masculinizarem, vestirem uma roupa mais ligada ao imaginário do que é o masculino. E você não fez isso. E isso dificultou, de alguma forma, o seu caminho? E você sente que hoje está mais fácil? Eu acho que, sim, as coisas são mais fáceis hoje. Eu acho que as pessoas estão acostumadas a conviver com tipos diferentes de liderança. E isso é muito... Desde a liderança muito tradicional e clássica, até pessoas completamente diferentes, que você não veria dentro de uma empresa do tamanho de um TikTok, por exemplo. Os perfis que você estava falando, tipo, de CFO e tudo isso. E eu tenho certeza que são pessoas com muita personalidade, porque eu consigo imaginar, sabe? Porque é isso, mudou completamente o perfil. As pessoas... Você quer ver pessoas, você quer ver a personalidade das pessoas, na real, das mulheres, principalmente, das pessoas em geral. Então, e antigamente, não, antigamente você não queria ver. A personalidade das pessoas precisava ser alisada e entrar num padrão. Eu ainda tenho sorte, porque é isso, eu venho do mercado publicitário, que já era uma coisa mais informal, mas, assim, eu acho que é mais simples hoje. Com todas as dificuldades, e sim, tem dificuldades. Começa a chegar as dificuldades de idade, as dificuldades de um monte de coisa. Mas eu acho que é mais fácil agora. Sabe? Acho que as pessoas estão mais abertas a entender essas diferenças. Tem as diferenças em todos os lugares agora. Quem não enxerga é porque não está com o olho aberto, sabe? É isso. E tem um quadro aqui no nosso programa. Crises na Firma tem quadro, tá? Tem o nosso quadro, que é o nosso momento feedback na firma. Aí tem umas perguntinhas aqui que a gente vai fazer para as duas, tá? É um momento que a gente faz essa troca aqui. Eu vou fazer a avaliação 360, igual a Carol falou. Avaliação 360. É um momento para a gente trocar. Eu acho que é um momento para a gente poder até dar dica para as meninas de algumas questões. Vou começar com a Carol. Depois, Cris, a gente vai fazendo um bate-bola. Um jogral. Eu acabei de reparar que a gente está de azul e rosa, bem bonitinhos. É lógico. Menina veste azul e rosa. Meninos vestem azul e rosa. E assim vamos. Ó, Carol, vamos lá. Como é que a gente age quando estamos numa reunião... E aí damos uma ideia maravilhosa, que ninguém prestou atenção, de repente vem aquele homem
desagradável e diz a mesma coisa em outras palavras. E aí a gente fica constrangida. E muitas das mulheres, às vezes, elas não falam nada. Como que você age e como você... Não sei se como você age também é como você acredita que as mulheres devem agir. Queria te ouvir sobre isso. Deixa eu pensar num exemplo aqui. Outro dia eu fui convidada para participar de uma sessão numa outra empresa. Era na época da pandemia, então era aquela coisa todo mundo por vídeo. E era uma diretora de marketing que convidou. Estava eu e estava um outro executivo de marketing. E ela queria fazer perguntas. Era realmente uma sessão de engajamento para o time. Chamou pessoas do mercado para compartilhar desafios. E aí ela estava fazendo as perguntas antes para mim. E eu respondia, tal. E, na sequência, esse outro convidado, ao invés dele dar uma nova opinião, ele comentava o que eu havia dito. Isso aconteceu uma vez, 2 vezes. Na terceira vez, quando ela me chamou para responder primeiro, a minha resposta foi... olha, eu queria dar o espaço para ele falar, porque a gente ainda não ouviu as ideias desse executivo. Perfeita! Seria... Querido, dá sua opinião. Nós ainda aí, não ouvimos as ideias desse executivo. É o momento dele falar. Como que ele ficou, Carol? Eu queria estar lá, cara. Eu queria ver essa cara. A câmera dele estava ligada nessa hora. Estava ligada. Ai, Júlia, já aconteceu isso com você? Alguma coisa parecida? Não, essa é muito maravilhosa. Essa é maravilhosa. O nível de presença de espírito dela para fazer isso, Não, tipo... e a coisa bem tranquila, né? Não, eu amo. vamos ouvir o executivo. Maravilhosa. Então, acontece muito, às vezes não imediatamente, mas às vezes com um espaço de tempo, tipo, você sugere uma coisa dali a algum tempo, uma pessoa vai lá e tem a mesma ideia, um homem vai lá e tem a mesma ideia, e aí, tipo, nossa, de quem foi a ideia? Eu sou uma pessoa, hoje em dia, tão 100% sem tempo de ficar, tipo, que vai acontecer o que era para acontecer e dá tudo certo. Não precisa saber de quem foi a ideia, só faz o negócio, porque a gente já sabia que ia dar certo desde o começo, entendeu? Então, eu tenho um pouco isso também. É lógico que tem outras coisas que acontecem muito de atropelo, esse tipo de coisa em reunião, tipo, amigo, você está aqui para fazer o quê? Para repetir o que eu falo ou você vai falar alguma coisa? Mas também eu tenho muita preguiça, acho que é uma coisa de idade, assim, sabe? Tipo, chega uma hora que, tipo, vai, tudo bem, vai ficar contente de ter a ideia, vai. Mas eu acho isso maravilhoso, porque a maturidade traz pra gente até a liberdade de entender que agora eu vou deixar passar. Exato. Tá tudo bem. Mas é um pouco também os lugares já conquistados, né? A gente já Total. chegou um pouquinho... Total. Quando você está com 20 e poucos, precisando firmar o seu lugar, disputando aquele muito pior. emprego, e vem um macho e rouba uma ideia sua, Ai, não dá. é difícil não se abalar, e é difícil mesmo É ter muito presença ruim. de espírito. É o tipo da coisa que eu pensaria a resposta dali a 2 dias e ia ficar puta, porque eu não... Porque na minha... Na hora eu não comigo ia eu conseguir. nunca ia conseguir pensar na hora, eu ia ter exatamente. 2 dias depois eu ia ter a resposta ideal. Perfeito. Já não adianta mais nada. Nada. Comigo, sabe o que eu faço às vezes? Eu viro pro fulano e falo, nossa, que bom, fulano, que você concorda com o que eu disse. Maravilhosa. Obrigada. Para mim é muito importante Aí, ó. que você valide a minha fala aqui na reunião, diante de todo mundo. Já fiz isso também e faço isso com as colegas também. Antônio, você adorou a ideia da Andréia. Que bom, isso é tão importante. E às vezes eu faço o cara passar vergonha mesmo, porque eu falo assim, Isso mesmo. que importante ter um homem apoiando a pauta feminina. Isso é sensacional. Que bom que você se posiciona dessa maneira. Muito bom. Obrigada mesmo. E reunião é assim, vocês ficam mais constrangidas quando a reunião, você entra numa sala para fazer reunião e só tem homem, isso muda a performance durante a própria reunião? Júlia, começar Não. com Júlia. Não, eu fiz isso a vida inteira. Mercado dominado por homem onde eu passava. Para mim já não faz diferença mais, é só homem. E você se sentia Se tem mais escutada? mulheres, ideal, né, gente? Que é o que a gente gosta de ter, pessoas diferentes. A gente já sabe que a reunião vai ser mais interessante quando tem mais mulheres e mais pessoas diferentes juntas. A escuta muda, não muda? Completamente. Eu acho que é uma sala mais desinteressante, assim. Mas não me intimida mais. É quase invisível, sabe? Mas a gente sabe que vai ser menos interessante mesmo. E você, Carol?
Hoje em dia não, porque no TikTok tem sempre mulheres em posição de liderança. No início da minha carreira, muito mais. Eu comecei... Logo, eu assumi posição de liderança muito rápido. E eu trabalhava com marketing digital. No começo dos anos 2000, assim, Orkut, sala de papo do UOL, assim, quando era mato, quando o digital era tudo mato mesmo. Então, isso me trazia a oportunidade de estar sempre com projetos muito interessantes dentro da empresa, que tinha visibilidade da diretoria só de homens. E eu era jovem, indo nessas reuniões apresentar projeto, e era comum um tipo de fala assim, quem diria que com essa cara de menina já faz coisas tão inovadoras? E eu nem sabia direito o que aquilo significava, mas colocava um peso de, será que não basta o projeto ser bom? Será que, além do projeto ser bom, eu preciso assumir um outro comportamento? E eu pensava muito, então, sobre qual era o papel que eu queria assumir, qual era o tipo de liderança que eu queria ser. E eu tive muita sorte de estar num lugar que investia muito em treinamento. Eu acho que isso das empresas investirem em treinamento de liderança faz muita diferença. Não, e permite que você se desenvolva. E não é só para a empresa, mas é um desenvolvimento, o seu desenvolvimento, para a sua vida e para a sociedade, né? Todo mundo ganha. Sim, e aí eu comecei a perceber algumas coisas que... A primeira coisa que eu percebi era assim... A boa liderança pode ser independente de gênero e sexo. E eu tive homens, chefes muito bons também. Isso me deu uma oportunidade de refletir muito sobre qual era o ambiente que eu queria criar. E eu pensava muito em criar um ambiente de escuta ativa, um ambiente onde as pessoas pudessem exercer o máximo da sua capacidade criativa e se desenvolverem, um ambiente de segurança psicológica, e, além disso, um ambiente onde as pessoas sentiam que a liderança se importa com elas. Isso de mostrar que você se importa com as pessoas e o que elas estão fazendo importa, contava muito também. E eu vejo, assim, na minha carreira, os momentos que eu consegui ser essa líder foram os momentos de maior sucesso na minha carreira. E os momentos que eu não consegui ser essa líder também foram os momentos de mais dificuldade. Mas investir em treinamento é uma das coisas mais importantes, assim, que eu acho que as empresas podem fazer. Meninas, eu sei que está muito legal o evento. A gente fica emocionada, mas eu preciso que vocês falem um pouquinho mais baixo, para a gente poder continuar com a nossa gravação, tá bom? Agora é papo sério. Vocês viram que eu falei até séria, hein? Pronto, obrigada. Já até baixou o volume. Já até baixou. Aí, vocês viram, eu mudei a entonação para falar com as meninas. E essa é uma das questões da nossa próxima pergunta, né? Porque, assim, eu percebo, por exemplo, isso acontece comigo, em posição de liderança. Se eu faço alguma fala mais firme, eu já viro chata, encrenqueira, exigente. No entanto, um homem com uma fala mais firme, nossa, ele é um líder mesmo, é um chefe, geralmente é elogiado. Como é que vocês lidam com isso? Como é que você lida, Júlia? Ai, gente, exausta, não. Mas não tem outra forma, mulheres estão constantemente exaustas, não é? Porque tem essa coisa de, tipo, nossa, se a gente essa coisa decidida, nossa, mas que mulher difícil. E o cara, não, olha lá como é decidido. Olha lá, ele sabe o que ele está fazendo. Eu acho que também o bom da idade... Primeiro que a gente nunca... É incrível porque mulher a gente sempre está não apropriada para alguma coisa, né? Então, assim, se é muito jovem, que nem estava falando, ou se é muito velha, ou se é muito isso, ou se é muito agressiva, ou se é muito carinhosa, ou se é muito moderninha. Sempre ou se é muito criticada, sempre. Você nunca está no lugar certo. Mas eu acho que a gente não pode não ter a nossa personalidade porque você é menos masculina, ou porque você é menos... Ai, se for firme, olha lá, histérica, maluca. Eu acho que você precisa ser boa com as pessoas, gentil, falar por favor e obrigada, pensar na psicologia das pessoas. Acho que as pessoas têm que trabalhar num ambiente seguro para elas, mas você não pode simplesmente... eu preciso ser fofinha porque eu sou mulher, porque se eu for mais decidida, os homens... O que eu mais escuto é...
aquele rapaz X, nossa, mas é que tem medo de falar com mulher. A expressão medo é um negócio bizarro, assim. Tipo, medo do quê, amigo? Só tem uma cabeça, não tenho tentáculos, não vai acontecer nada, tá tudo bem. Os Então, homens falam para você que tem medo, medo sim. de falar de negócio com mulher. Mas porque é essa inadequação feminina que sempre existe. É como se a mulher estivesse no lugar errado o tempo todo, independentemente do lugar que a gente está na carreira, né? Então, a melhor coisa que eu posso falar é que é o que eu estou te falando. Primeiro, se preocupar com a segurança psicológica da tua equipe, que trabalhe feliz, que trabalhe de uma maneira criativa, que as pessoas tenham escuta, que as pessoas possam se desenvolver, que a gente ofereça bom treinamento. Isso é muito importante, treinar as pessoas para a vida. O treinamento não é para ela ser melhor funcionária da Salve, é para ela ser melhor onde ela for, onde quiser ir trabalhar, sabe? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas poderem ser quem elas são. Tem pessoas que são mais delicadas, tem pessoas que são mais frágeis, tem pessoas que são mais firmes, tem pessoas que são mais histriônicas. As pessoas são diferentes. Mas o que a gente precisa é o espaço para que as pessoas possam ser elas, sabe? Senão fica esse negócio, nossa, a lá, grossa. Se o homem fala do mesmo jeito que a gente, tipo, nossa, a lá, líder, maravilhoso. Aí, ó, bota o negócio para andar, incrível, não é não? Então, acho que trabalhar um pouco com essa inadequação de ter a sua personalidade. Não é imitar a atitude masculina, não é isso. Mas é entender que está tudo certo. Cada pessoa está certa no lugar dela. E aí, dentro da sua função e com o teu aprendizado, você sabe como lidar. E você não precisa mudar. Você não precisa mudar a tua roupa, ou a tua fala, o jeito de estar com as pessoas, sabe? Na pesquisa diz que 50% das mulheres evitam usar roupas que gostam por medo de julgamento no trabalho. A gente realmente se molda, né? E a outra coisa que o que a Júlia disse me lembrou, a gente tem 5 minutos, então eu vou passar para essa pergunta que eu não quero deixar de falar desse assunto, é do ambiente seguro para a gente estar, né? Um ambiente que realmente, que sejam empresas que não só falem da boca para fora, que respeitam diversidade, que são inclusivas, mas que respeitem também as suas equipes. E a pesquisa diz que 91% das mulheres relatam já ter sofrido algum tipo de assédio no trabalho. Então, vou jogar para a Carol agora a bola. Que estratégias são seguras para quem é assediado dentro de uma empresa denunciar sem sofrer retaliação? As empresas estão muito mais avançadas em ouvidoria, em poder fazer uma denúncia anônima, em poder conversar com recursos humanos. Então, fazer isso pelos canais oficiais é a melhor forma de não sofrer retaliação. E eu vejo que as empresas estão realmente muito mais estruturadas para isso. O próprio TikTok tem política de não retaliação. Então, se alguém sentir que sofreu algum tipo de assédio, pode entrar com um pedido e isso é levado muito a sério. E eu vejo isso em outras empresas também. Júlia, você concorda? Totalmente. Eu acho que você tem que ter ferramentas e um sistema muito claro dentro da empresa que as pessoas possam se sentir absolutamente seguras para fazer as denúncias. E, principalmente, que a empresa mostre o resultado do que a denúncia reclamou, né? Porque não adianta só a pessoa reclamar, fazer a denúncia de uma coisa que acontece, pois muito bem, está lá muito seguro, um RH perfeito, um compliance muito bom, e nada acontecer. As pessoas precisam ver o resultado, a evolução dessas questões de cultura dentro da empresa de maneira geral e, especificamente, se é um problema com uma pessoa, que essa pessoa precisa sofrer as consequências do que ela fez, entendeu? Então, assim, e eu acho que é essa dificuldade, a dificuldade maior que a gente tem numa empresa é que as pessoas se sintam seguras para falar, que o ambiente seja seguro para falar as coisas complicadas. Não é um ambiente seguro no dia a dia para fazer o trabalho do dia a dia, porque isso é fácil. Agora, que elas se sintam seguras de quando tiver um assunto importante, pode ser uma necessidade simples, uma crítica do dia a dia, uma coisa que a pessoa queira melhorar, ou um assunto muito importante que a pessoa tenha confiança, e isso é 100% nosso, da liderança das empresas, que as pessoas se sintam seguras que tudo vai dar certo, que elas estão seguras ali dentro, elas podem falar as coisas, que elas não vão ser retaliadas, sabe?
E isso é 100% de uma empresa. Exatamente. Vamos para aquela pergunta clássica final, que é um conselho, né? Eu estou vendo que as meninas que ficaram aqui, elas estão muito atentas nessa conversa. Então, eu queria saber de vocês um conselho que vocês gostariam de ter recebido quando iniciaram na carreira profissional de vocês, que eu tenho certeza que vai servir para todas nós. Quer começar, Carol? Eu acho que uma coisa é busque um mentor, uma mentora, busque alguém que você pode dividir isso, ajuda muito. E coisas que eu ouvi ao contrário, que tem a ver com o que você estava falando, Cris, de como as pessoas se vestiam. Eu ouvi isso numa das empresas que eu trabalhei no início da minha carreira, eu ouvi assim, se você continuar se vestindo assim, se você continuar com esse cabelo, porque falaram que eu deveria alisar o cabelo, você nunca vai ter uma carreira, tal. Eu não dei bola. Então, assim, não deem bola para tudo que vocês ouvem, porque muitos conselhos são desnecessários. Eu acho que isso é muito importante que ela falou. Eu fazendo igual o moço lá da reunião. Acho que é isso. Você a gente perdoa. Não, mas não é. É que isso é super importante. Sobre aparência, sobre o quanto cada pessoa única, a característica única de cada uma de vocês é importante para a diferença que vocês têm dentro do mercado de trabalho. Não deixa ninguém alisar isso. Se é o cabelo cacheado, se são as ideias que vocês têm, se é o jeito que vocês têm de tratar as coisas. Importante, o que ela falou de ter uma liderança, de você ter inspiração, de você ter pessoas que vocês podem confiar e conversar. Eu tenho mentores maravilhosos de coisas muito diferentes, amigos, às vezes gente mais jovem que eu, que são pessoas que me guiam na vida. Mas mais importante que, de novo, eu vou falar sobre as diferenças. As diferenças que a gente tem das outras pessoas são os superpoderes que a gente tem no mercado de trabalho, que as pessoas são muito iguais. Então, não deixem ninguém tirar o que é especial e diferente de cada uma de vocês, porque é assim que a gente perde todas as oportunidades, é assim que a gente perde a diferença. Acho que é a coisa que eu mais lutei a vida inteira, e comigo mesmo, assim, tudo bem, eu sou assim, e é isso aí, né? Eu acho que, e no final, na minha carreira, e eu me vejo hoje e olho para trás, é o que fez a maior diferença. São essas diferenças, são essas idiosincrasias, sabe? As coisinhas que são só nossas. Não deixem apagar isso. Tipo, muda a roupa, querida, senão não vai subir na vida. Não é isso, não é isso que vai fazer diferença. Não é. E esse foi o Crises na Firma. Qual?